Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe. Diaconisa Silvane, essa manhã com a palavra do dia. Sejam todos bem-vindos, amém? Deixando o likezinho de vocês, se inscrevendo no meu canal. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Então, aqui a nossa palavra, serei breve, amém? Êxodo 32, 19 e 20. Fala assim. Aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés. Arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou aos pés do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou. Desculpa. E queimou no fogo, moendo-se até que se tornou em pó, e espargiu sobre as águas e deu de beber aos filhos de Israel. Glória a Deus, aleluia. Aqui Moisés, ele saindo, meus irmãos, do monte, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, ele tem uma grande desilusão, ele tem uma grande tristeza no seu coração. Ele sobe ao monte para falar com o Senhor. Ele está ali 40 dias, 40 noites, só se enchendo de Deus. Meus irmãos, mas o inimigo, ele se levanta, com toda a força mesmo. Quando ele vê eu e você na presença de Deus, ele faz de tudo, glória a Deus, aleluia, para tirar o nosso foco na presença de Deus. Ontem, por acaso, foi tão interessante, depois eu ri. Na hora eu estava fazendo a live no outro canal, e de repente saiu meu filho aqui para fora, matando muriçoca. Meu filho nunca faz isso, ele nunca vem em sala, é muito difícil a não ser para passar rápido e sair. Ele entra do banheiro, matando muriçoca na hora que eu estou fazendo a live aqui. Justamente para o inimigo usa quem ele quer, né? Para tirar meu foco aqui da palavra de Deus. Mas você acha que eu dou ouvido? Eu vou dar ouvido no joelho. Aí no joelho eu vou falar com aquele que tudo pode. Então ele faz de tudo para tirar a presença de Deus da minha vida e da sua vida. Moisés aqui, ele desce da montanha cheio de Deus até os olhos. E olha só a tristeza que ele sente depois. Ele desce e quando ele veio embaixo, nem foi nem preciso ele descer até embaixo. Chegou no meio, Josué se encontra com Moisés e fala: tá escutando o que está acontecendo lá embaixo? E ele fala assim: eu estou escutando um grande barulho. Pois é, vem, desce mais um pouco para você ver. Falando aqui com as minhas palavras. Quando ele vê o Arão, o seu irmão, faz um bezerro de ouro para poder se alegrar, dançar na presença daquele bezerro de ouro. Porque não era na presença de Deus, não. Era na presença de um ídolo. Eles se sentiram tão sem Moisés, porque o foco daquele povo não era em Deus, não. Era no homem. É tanto que teve a queda desse povo no imediato. Porque quando eu e você, meus irmãos, nós estamos focados em Deus, não tem nada que o inimigo use ao nosso redor que nós distraia, não. Se nós olhamos, a gente já sabe, a gente já sente na hora que é a armação do adversário. E o que nós temos que fazer? Nós temos que repreender. Deus nos deu uma boca para nós repreender a ação do adversário nas nossas vidas.
Aqui Moisés, no imediato, Moisés, ele se ira. Ele não tem a sabedoria, o discernimento que era o adversário usando seu irmão para atacar ele, para tirar o quê? Tirar a presença de Moisés. Moisés estava com a presença que quem estava embaixo não conseguia ver mais Moisés. De tanta luz no rosto de Moisés, de tanta presença. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia de Moisés. Moisés, ele desce, ele vê aquele ídolo que aquele povo tinha levantado, porque a visão daquele povo, o crer em Deus estava em Moisés. Não estava em Deus não, porque se tivesse em Deus, nenhum deles tinha caído na hora que Araão tinha falado. Vamos fazer um bezerro de ouro? Todo mundo tinha dito, não, porque o nosso ídolo é o nosso Senhor. Nós não podemos fazer nem outro ídolo para adorar. Mas a visão, o crer, estava no homem. E quando nós estamos com a nossa visão no homem, meus irmãos, a tendência nossa é cair. Porque que aquele povo tivesse focado embaixo, Moisés em cima orando, eles embaixo orando, eles não iam cair em qualquer lábia do adversário. Aqui o irmão de Moisés foi usado para derrubar todo aquele povo, para cair na idolatria. Glória a Deus, aleluia. Caiu todos no pecado, porque estavam olhando para o homem. Você pode perceber que quando a gente vê a ação do adversário ao nosso todo, se nós estamos focados em Deus, nós percebemos na hora e nós repreendemos. Esse inimigo aqui que se levantou contra Moisés, só ele se levantou mesmo com toda a força para ver se Moisés também ia cair lá no meio daquela dança. Se Moisés não estivesse cheio da presença de Deus, Moisés também tinha entrado naquela dança lá. Mas Moisés estava cheio da presença de Deus, do discernimento de Deus, para entender que aquela situação ali era diabólica. No imediato, o que ele faz? Ele se ira, irmão, porque quando vem a raiva, vem a ira junto. Ele se irou, ele pegou a tábua que ele estava na mão e ele lança ali, e aquele povo, a metade caiu naquele buraco. Caiu naquela profundeza ali junto com a tábua e eles morreram ali. Deus ainda teve misericórdia ainda de Araão. Araão porque era irmão de Moisés, porque senão tinha ido também até Araão. Araão foi o responsável dessa situação, porque Araão foi pelo ouvir aquelas pessoas. Ele foi conduzido pelo adversário a ouvir aquelas pessoas. Vamos fazer um bezerro de ouro, porque o nosso líder, ele sumiu, ele desapareceu. Ele não poderia ter orado e Deus ter falado com eles, mas eles preferiram entrar, cair na lábia do adversário. Temos que ter muitos sabedoria de Deus para entender a situação. Aqui no verão tem muita zanzara, tem muita muriçoca aqui no verão. Eu já vou procurar, não sei aonde foi que meu esposo colocou as coisas que eu uso aqui. Tá tendo muito calor e quando tem muito calor, entra também as muriçocas dentro de casa. Mas ontem eu percebi na hora que alguém estava dando lugar. Eu fiquei quieta, calma, mas depois eu resolvi tudo no joelho. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que ter aquela a memória vir na hora, saber reconhecer que não é a pessoa, é o adversário que está usando. É hora de matar a muriçoca? Sair do banheiro e matar a muriçoca? Não é hora. Aquilo é coisa que o inimigo usa para me distrair da palavra de Deus. Mas está repreendido no nome de Jesus toda a astúcia do diabo na minha vida, na sua vida, na sua casa e na sua família. Porque a nossa casa, a sua casa está brindada pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia.
Aqui Moisés se irou, porque é normal eu e você se irar de vez em quando com as coisas que acontecem. Mas não quer dizer que nós vamos levantar ídolos para adorar outro ídolo e deixar o nosso Deus do lado. Aqui Araão errou ter escutado a voz do adversário, porque eles estavam todos com a fé deles, não era em Deus, mas era no homem. Quando nós estamos com a nossa fé focada em Deus, é muito difícil um homem de Deus cair, uma mulher de Deus cair. Amém, meus amados? Eu deixo essa palavra, no nome de Jesus, uma palavra maravilhosa que nos incentiva a focar só em Deus, olhar só para Jesus, glória a Deus, aleluia. Em todas as nossas situações que nós passamos, o nosso foco é no Senhor. Amém, meus amados? Shalom, a paz do Senhor. Pai, abençoa teus filhos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renova teus filhos no nome de Jesus. Amém, a paz do Senhor. Um bom domingo, a paz.